Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, o Dr. Gustavo. E ele é psicólogo, só que ele integra a espiritualidade. Então, é um psicólogo que considera a espiritualidade. Então, ele vai trazer um monte de assunto interessante aqui para nós hoje, né? Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Eu agradeço muito o convite, Ângelo. Estamos aí para contribuir então com o teu canal. Eu andei dando uma olhada nos teus vídeos, vi que tu fala bastante ali sobre espiritismo, Ramatiz, Hélio Couto, são assuntos bem interessantes. Eu acompanho também, tenho muita leitura, maior respeito pelo espiritismo, embora, claro, a minha abordagem seja mais diversificada, porque eu acabo atendendo gente realmente dos mais variados credos. Então, agradecendo o convite, e vamos lá, vamos às questões aí, trazer esclarecimentos para as pessoas, de preferência, a respeito desses assuntos que são bastante controversos para muitos, aqueles pelo menos que de repente acompanham o teu canal, são questões talvez mais familiares, mas para muita gente aí a intenção é a gente sempre estar atingindo mais pessoas, que se interessem pela espiritualidade, que hoje em dia está muito importante essa temática, nos tempos que a gente está vivendo. Então, Gustavo, seria bacana explicar para nós aqui como é que funciona os teus atendimentos. Sim. Bom, eu trabalho com a psicoterapia. Até a psicologia transpessoal seria a abordagem com a qual eu me formei, me especializei. A técnica que eu trabalho é a TRT, que é a terapia de revivência transpessoal. Então, dentro desse trabalho, dessa sistemática, eu procuro atender os pacientes sempre, claro, com enfoque naquilo que eles estão buscando. Então, não é que todo paciente que venha para terapia vá fazer regressão. Muitos buscam apenas uma psicoterapia, outros acabam experimentando as técnicas de relaxamento, por exemplo, de meditação, e outros tantos acabam realmente optando e precisando, muitas vezes, da regressão como uma técnica ali de aprofundamento de certos padrões comportamentais, de certas questões que muitas vezes a regressão consegue atingir mais a fundo que outras técnicas. Tá, então essa questão aqui é interessante. Então tem pacientes teus que não consideram a espiritualidade? Sim, eu recebo pacientes, como eu falei, dos mais variados credos, que têm as crenças aí das mais variadas possíveis. Então, tem gente que vem para terapia e muitas vezes não acredita, por exemplo, em espiritualidade ou não segue uma religião. São pessoas, às vezes, que são até agnósticas, muito embora ateus seja mais difícil, mas muitas vezes até tenho também pacientes que são também ateus. E acaba que, claro, por conta do trabalho ser com regressão, e eu divulgo muito meu trabalho como vinculando psicologia e espiritualidade, é claro que o meu público, vamos dizer assim, preferencial, o público que mais busca pelo meu trabalho acaba sendo aqueles que têm abertura à espiritualidade. Então, muitos espíritas, muitos espiritualistas, que são as pessoas hoje que se denominam assim por conta de não seguirem uma religião, mas serem abertas a muitas filosofias, a muitas religiões, enfim, e não seguirem uma à risca. Então, realmente o público é bem diversificado, muito embora exista uma predominância aí sim de pessoas que buscam pela espiritualidade. Tá. E dentre os espiritualistas, teus clientes, tem alguma predominância em alguma religião? A maior parte, eu fiz uma pesquisa, que inclusive fez parte do meu livro, que eu lancei, era a minha monografia de conclusão da especialização, depois se transformou em livro, Terapia de Revivência Transpessoal, o título do livro, que é justamente também a técnica, o nome da técnica, que foi criada, sistematizada pelo psicólogo Antônio Veiga, lá de São Leopoldo. Ele que criou essa técnica, é uma variável da terapia de regressão de memória. Existem muitas técnicas, a TRT então é uma delas, cada técnica tem ali as suas peculiaridades. Então eu fiz essa formação e estava fazendo a minha monografia, e dentro dessa monografia fez parte de uma pesquisa de público, perfil de público. E pelo que eu me lembro, não vou lembrar os números exatos agora, estatisticamente falando, mas a maior parte eram espiritualistas e espíritas que buscavam esse tipo de trabalho. O maior percentual. Pessoal, eu vou deixar, vai estar passando agora na tela o livro do Dr. Gustavo, Então, para quem gosta do assunto aí, com certeza é uma leitura
Bem interessante. Aproveitando o ensejo aí, então vou pedir para o Gustavo dar uma aprofundada no livro dele. Como é que surgiu da monografia na faculdade, mas ele poder adentrar mais nisso. Bom, como eu estava falando antes, o livro foi também a minha monografia, trabalho de conclusão de curso da especialização. Então o que acontece é que, claro, é um livro que tem, vamos dizer assim, uma didática e uma certa complexidade, até porque uma das questões que eu me preocupava muito é a questão da fundamentação da técnica, a questão da cientificidade da técnica. Então tem toda uma discussão em torno disso que aí não tem como, vamos dizer assim, muitas vezes simplificar tanto. Muito embora o livro tenha sido feito tanto para o público leigo, porque explica questões básicas, desde a história da psicologia, as várias abordagens que foram, vamos dizer assim, surgindo ao longo da história. Fala sobre questões bem básicas mesmo, tipo a diferença entre psicologia e psiquiatria, que às vezes as pessoas não sabem, que o psicólogo é um profissional formado em psicologia, enquanto o psiquiatra é formado em medicina. Então a diferença é que geralmente o psiquiatra também pode fazer uma formação em alguma abordagem psicológica, muito embora a maioria deles acabe fazendo mais mesmo o trabalho ali de acompanhamento medicamentoso. Então esse livro ele trata desses assuntos todos, ele envolve essa pesquisa que foi feita também com os pacientes, definindo um perfil de público, que é um recorte daquela época, daquele momento também. E trata também assim, de questões de eficiência da técnica. Ou seja, perguntas foram feitas, os pacientes responderam a um questionário sobre o quanto eles consideravam efetiva a técnica na vida deles em vários quesitos, em vários aspectos. Então, isso consta tudo lá no livro e é bem interessante desse ponto de vista, muito embora, como eu falei, não seja um livro tão fácil, tão acessível talvez a um público mais leigo. Muitos dos meus pacientes, por exemplo, sentiram alguma dificuldade na leitura, outros tantos gostaram, então tem esse detalhe, vale essa observação. Tá. Gustavo, era bom tu falares aí como é que no teu trabalho tu enxergas a inconsciente, subconsciente. Sim. Bom, inconsciente é um termo genérico, e que engloba muitas vezes os outros conceitos, quase como um sinônimo. Por exemplo, dá para dizer que inconsciente é um sinônimo de subconsciente, mas existem algumas nuances, algumas diferenças. Então, vamos tentar ser o mais simples possível para o público poder entender. Basicamente, inconsciente é tudo aquilo que a gente não sabe sobre a gente mesmo, mas pode estar carregando num nível subjetivo. Consciente é aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente se dá conta, aquilo que a gente tem consciência, digamos assim. Então, subconsciente seria um termo que especifica o inconsciente na medida em que seria, vamos dizer assim, mais o passado, aquele conteúdo reprimido, aquele conteúdo ancestral, as heranças, toda a parte, carga genética, a historicidade, a cultura, enfim, tudo aquilo que a gente carrega nesse nível, então, mais antepassado, esse nível mais do subconsciente mesmo, enquanto uma raiz ancestral. Então, seria o inconsciente com essa característica, porque a gente vai ter também uma outra subdivisão, que seria o supraconsciente, que seriam, às vezes, assim, potenciais ainda não revelados, estados elevados de consciência, estados, por exemplo, atingidos lá por práticas de meditação mais avançadas, enfim. Então nós teríamos essa divisão do inconsciente em subconsciente ou supraconsciente. Tudo é inconsciente, mas enquanto o subconsciente remonta mais ao passado, a heranças, o supraconsciente seriam, vamos dizer assim, aquelas possibilidades futuras, aqueles potenciais a serem desvelados. Tá, então, digamos, camadas, né? Sim, exatamente. Camadas mais profundas, mais inconscientes ainda. Camadas, tipos de inconsciente, a gente pode considerar assim. Tá, mas onde é que entraria o supraconsciente com o inconsciente? Ou é só... Seria uma subdivisão, tudo é inconsciente, na verdade, tanto o supra quanto o subconsciente. A diferença seria o tipo de conteúdo ali a ser revelado, a ser acionado, dentro desses tipos, dessas tipologias aí de inconsciente. Tá, e agora... Pegando esse conteúdo com a reencarnação, que é do espiritismo e outras religiões, sim. Onde é que encaixa
o karma, as vivências de outras existências, considerando que exista? Sim. Nessas camadas aí, Sim. inconscientes. Então, a questão de vidas passadas, claro que é uma hipótese muito plausível, né, a ser considerada dentro daquilo que a gente considera, então, com conteúdo subconsciente, como eu expliquei, envolve essa ancestralidade. Então, todas as questões que dizem respeito à reencarnação, que dizem respeito ao karma, a lei de causa e efeito, tudo isso vai ter muita relação realmente com o subconsciente. E podendo também repercutir para o supraconsciente na medida em que algumas dessas questões, muitas vezes ali, envolvem bloqueios, envolvem questões que, uma vez que são desbloqueadas, são trabalhadas, podem revelar potenciais antes ignorados. Podem ajudar a pessoa a desenvolver talentos, competências, enfim, que antes ela não se dava conta, né? Insights, cocriações, enfim, que podem emergir a partir então daquilo que antes estava, vamos dizer assim, ali num nível subliminar, num nível enraizado, num nível até negado do inconsciente. Tá, vamos pegar um exemplo fictício, mas prático. Vamos supor que numa outra existência alguém teve um trauma, numa morte na guilhotina, digamos assim, né? Sim. Perdeu a cabeça na guilhotina lá na, sei lá, Revolução Francesa. Como é que esse trauma vai impactar nos níveis inconscientes e como é que isso traz para um paciente que passou por isso hoje em dia? Sim. Bom, considerando que a pessoa pode ter realmente uma experiência dessas numa regressão, ela pode se ver sendo guilhotinada, né? E claro que isso dá margem para mais de uma interpretação, porque ela pode considerar que, vamos dizer assim, foi ela numa vida passada que passou por aquilo, ou ela pode considerar também que foi um ancestral, um antepassado, enfim, não entrando então tanto aí no mérito do que cada um acredita, porque daí a gente vai entrar nas especificidades de cada pessoa e aqui a gente está falando para um público mais amplo. Tá? Então, independente, né, se a pessoa acredite que é uma vida passada dela, uma ancestralidade, o fato é que ela pode trazer esse trauma no inconsciente, ela pode carregar isso. Isso pode estar sendo passado de uma geração para outra, mesmo inclusive. tendo acontecido com ela, mesmo tendo acontecido com um parente. Dentro dessa lógica de depende do que cada um acredita. Dentro, por exemplo, ali do trabalho do Jung, ele vai falar no inconsciente coletivo, que nós também herdaríamos ou nos conectaríamos a esse inconsciente coletivo. E o Jung também fala, em termos assim, dessa herança dos nossos antepassados, ele fala muito sobre o lamento dos mortos, né? Que muitas das questões que nós vivemos ou que são vividas através de nós, muitas vezes são o lamento dos nossos antepassados, que ecoam desse passado ainda não resolvido, desse passado que ainda precisa ser melhor elaborado e que nós estamos carregando, quer queiramos ou não, num plano inconsciente. Tá, então a base do teu trabalho leva muito em consideração o Jung. Também, porque o Jung, na verdade, é um grande precursor da chamada psicologia transpessoal, que vai ser aquela escola da psicologia que estuda a espiritualidade, que pesquisou a sério a espiritualidade, até mesmo em termos acadêmicos, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, depois se difundindo aqui no Brasil, claro, enfrentando muitas resistências, porque aqui é um certo domínio da psicanálise nas nossas universidades, e mesmo também em nível mundial, mas a psicologia transpessoal realmente se difundiu bastante ali a partir da década de 60, 70, e veio para o Brasil posteriormente, assim como essas próprias técnicas que são utilizadas hoje em dia, como a regressão, dentre tantas outras, inclusive as abordagens integrativas, terapias que no início eram chamadas de alternativas, depois passaram a ser chamadas de complementares e hoje elas estão sendo chamadas de integrativas, por causa dessa visão mais holística, de conceber o ser humano como um todo, não só uma parte dele ou um órgão dele, como de repente a nossa ciência acabou nos levando a crer, e é assim, por exemplo, que trabalha a medicina, que muitas vezes ali cada médico então é especializado numa área, num órgão, e tem essa visão mais fragmentária. Então a ideia é, tudo bem, cada um pode ter sua especialidade, cada um e cada ramo desses, muitas vezes da medicina, é um universo em si, mas a gente precisa considerar também que, claro, a pessoa é um todo que precisa ser considerado, tanto no seu nível biológico, físico, na parte então psicológica, na parte espiritual,
e basicamente então a gente contemplar ali o ser humano como corpo, mente e espírito. Tá. Voltando àquele exemplo ali, já que tu tocaste nesse assunto, pessoal, vocês aqui do meu canal gostam muito de Jung, né? Então, ótimo a gente conversar sobre isso. Voltando ao exemplo ali da guilhotina, exemplo fictício que eu dei. Então, além do trauma da pessoa ter sofrido, digamos, né, uma morte na guilhotina, também tem o trauma coletivo de uma humanidade que pratica esse tipo de brutalidade, digamos assim. Tá? Então pode vir esses dois traumas. Exatamente, até porque muitas vezes esse tipo de execução era realizada para quê? Para dar um recado também para o coletivo. Olha o que vocês falam. Então, muitas vezes, o que vai ficar aí como trauma também para a pessoa? Muitas vezes foi uma pessoa que tentou lutar por algo, falou algo que não devia para, vamos dizer assim, os poderes instaurados naquele momento, naquela época. Se falou algo certo ou não, aí é difícil, né? Porque muitas vezes a pessoa pode realmente ter sido ali guilhotinada, porque também estava fazendo algum mal, estava também prejudicando, ou às vezes ao contrário, estava falando algo que poderia prejudicar o sistema dominante. E ali a lição, muitas vezes, né, é de não poder falar. Então, a pessoa pode ficar com um trauma, inclusive, de se expressar, um trauma de falar publicamente. Tem uma série aí de consequências, de bloqueios que podem surgir desse tipo de experiência. E que também deixam, vamos dizer assim, um exemplo para a própria coletividade. Tá. Me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, Gustavo, que, claro, nem todo mundo está preparado para ver uma experiência traumática que aconteceu em outra existência, né? Então, creio eu que a espiritualidade consegue usar diversas maneiras de dar uma amenizada, digamos assim. Talvez aconteceu com a pessoa, mas ela enxerga um parente. Teria como a espiritualidade dar uma amenizada para não ser tão traumático para a pessoa? É que a espiritualidade em si, ela vai muitas vezes precisar trabalhar, assim como o terapeuta, com, obviamente, o preparo da pessoa em acessar aquilo que ela precisa. Então essa amenizada muitas vezes é dada pela própria pessoa, porque tem vários filtros ali do próprio ego, que vão repassando aquela experiência, que vão acessando aquela experiência e que podem tentar ajustar alguma crença que a pessoa tenha. Por isso é difícil, claro, da gente dizer e precisar, no sentido assim de precisão, que aquilo que foi acessado é realmente ipsis literis, o que aconteceu. Porque muitas vezes quando a gente, obviamente, reconstrói uma memória, a gente insere, muito daquilo que a gente acredita, aspectos subliminares, enfim, tem uma série de interferências que acabam agindo aí. O que importa é resolver o trauma e não a veracidade exata com perfeição daquilo que aconteceu. Até porque o conteúdo emocional, esse sim, muitas vezes é verídico. A pessoa pode ter ficado com um trauma, por exemplo, de raiva, de culpa por conta, então, de ter sido guilhotinada. Se foi exatamente como ela acessou, como aconteceu, como eu falei, difícil da gente comprovar. Inclusive se foi daquela maneira ou não. Não tem como comprovar muito daquilo que as pessoas acessam. Às vezes até tem alguns casos, como talvez você já tenha visto ali no próprio espiritismo, onde crianças têm lembranças espontâneas da sua última vida, mas isso é da última vida e às vezes elas têm uma cicatriz naquele lugar onde sofreram, às vezes, algum tiro, algum acidente. Então tem casos aí, tem pesquisas que vão nessa linha, mas o meu trabalho ele não chega a se ater tanto a isso. Como eu falei, o objetivo é terapêutico. Tá, então, Gustavo, eu gosto muito de passar exemplo para as pessoas, porque acho que ajuda no aprendizado, sim, né? Claro. E teu conteúdo não é fácil, né? É um conteúdo bem complexo, pelo que eu estou vendo aqui. Então, usando o exemplo da guilhotina, ou outro que tu queiras usar, no caso da guilhotina, que trauma traria para a pessoa hoje em dia? Ou esse exemplo, ou qualquer outro, né? Um exemplo assim de algo aconteceu, ou um paciente X, aconteceu uma determinada situação e tu tiveste que tratar Y hoje. Sim. O trauma dependeria pelo que ela foi guilhotinada. O que ela estava fazendo que fez com que ela então sofresse essa retaliação na época.
Então, isso muitas vezes vai determinar o tipo de trauma que ela carrega, ou o tipo de bloqueio, de restrição que ela carrega ali na personalidade e no comportamento dela. Tá, então vamos supor que ela foi guilhotinada por expor as verdades ocultas dos poderosos, digamos assim, né? Sim. Aí ela foi pega e foi guilhotinada. Como é que trauma se tem para tratar disso, né? Muitas vezes ela vai ficar com um trauma contra o oculto, então não vai mais querer acessar esse tipo de assunto, porque daí ela pode sofrer uma consequência então trágica. ela viria para cá com bloqueio. Eu não quero saber nada disso. Pode, né, acabar... Não quero espiritualidade, não quero nada. Pode acabar com um bloqueio sério. Aliás, se tu for ver na história da psicologia ali, quando o surgimento da psicanálise e depois o encontro de Freud com Jung, é interessante, porque o Freud, toda vez que falava sobre esses assuntos, isso foi o motivo da separação entre eles. O Jung, no início, era considerado até o príncipe herdeiro da psicanálise. O Freud queria que ele desse sequência à psicanálise. Quem é que estava junto com o Freud? Tinha um outro cara famoso aí também, desses mais... Tinham vários, né? Tinha uns 2, 3, eu esqueci o nome dele, mas que era um do Freud, um era o Jung. O Jung, o Otto Henke. O Otto Henke, não, é aquele da sexualidade qualquer, se eu não me engano. Da sexualidade. O Freud era o que mais dava ênfase. A Reich. Esse também era aluno do Freud, né? Era. E que também depois seguiu um caminho próprio, né? Então Jung e esse cara aí seguiram caminhos... Vários dos, vamos dizer assim, dos que participaram daquele início da psicanálise, depois seguiram um caminho próprio divergindo do Freud. Porque o ser humano é complexo realmente. E muitos deles, cada um deles, eu creio, contribui com uma parte da verdade. E o próprio Jung trouxe essa parte mais vinculada, então, ao mundo espiritual, porque o Jung começou a se interessar pelas filosofias orientais, e todos esses assuntos. Só que isso causava repulsa no Freud. O Freud, 2 vezes que teve discussão com o Jung sobre esses assuntos, chegou a desmaiar. O que é similar a um ataque histérico, que ele mesmo estudava naquela época, a histeria. As histéricas, por conta ali, muitas vezes, dos traumas sexuais que tinham, algum abuso que sofreram na família, enfim, acabavam desenvolvendo vários sintomas. Por exemplo, tem um caso de histeria famoso que a histérica sofreu um abuso na infância e ficou cega. Foi assim que se detectou que existia o inconsciente e que o psicológico influenciava no ser humano. Porque daí, através dos trabalhos do Freud com o Charcot, através da hipnose, o que eles viram? Que quando colocavam esse tipo de paciente como essa, que tinha uma cegueira, em hipnose, ela voltava a enxergar. E quando tu tirava da hipnose, ela voltava a ficar cega. Que loucura. Então a razão não era orgânica pela qual ela estava cega, e sim algum trauma que ela sofreu. E conseguiram resolver o problema dela? Não, porque o que aconteceu aí é que o Freud se deu conta que a hipnose foi importante para ele descobrir o inconsciente, e aí começou a criar a psicanálise, e aí ele seguiu muito essa linha dos traumas mais vinculados, vamos dizer assim, à sexualidade. Mas ele realmente não utilizou a hipnose como uma ferramenta terapêutica e nem explorou esse inconsciente, esse acesso direto, porque ele resolveu, então, ele viu que daqui a pouco a hipnose não funcionava, porque quando a pessoa voltava do estado hipnótico, o problema voltava. Então, ele não explorou esse inconsciente, não explorou as raízes disso. O que ele considerou que seria possível era, através, então, de uma terapia da fala, que é a psicanálise, onde a pessoa deita no divã, ou senta numa poltrona, enfim. Naquela época era mais o divã, hoje em dia já tem psicanalistas que trabalham também com uma poltrona e que ficam frente a frente com os seus pacientes, diferentemente do que era na época, que às vezes o psicanalista sentava ao lado e simplesmente deixava a pessoa deitada no divã falando, relaxada, falando sobre os seus problemas, para poder, então, elaborar aquilo e se aliviar. O Freud considerava que isso era uma maneira, então, de tu diminuir a neurose da pessoa e não necessariamente resolver a neurose. O Freud, digamos que ele botou uma barreira, assim, daqui eu não passo, que seria vidas passadas. Que seria a infância. O Freud foi até a infância, para ele todos os traumas começam ali, e ele não considera, então, essa ancestralidade, independente, até de, como a gente estava falando antes, essa ancestralidade sejam vidas passadas ou sejam realmente ali essa influência dos nossos antepassados, como tem, por exemplo, nas constelações familiares, eles falam ali sobre
as experiências transgeracionais, né? Que é justamente essa linhagem da qual muitas vezes, né, a gente está recebendo, porque eu costumo dizer muito para os pacientes, não dá para a gente considerar que todos os nossos problemas começam ali com pai e mãe. Porque esse pai e essa mãe tiveram outro pai e mãe, que tiveram outro pai e mãe, e assim sucessivamente. Então, aonde que a gente vai chegar com isso? Então, tem toda essa ancestralidade, que na psicologia transpessoal, inclusive, é uma ancestralidade cósmica, porque a gente vai considerar a influência aí até do início do universo. Então, provavelmente, o conflito estava aí com o Jung, né? Que o Jung falava, não, tem que ser considerado as outras existências, né? O Jung falava dentro dessa linha mais psicológica, ele não utilizava, então, essa linguagem, então, vamos dizer assim, direta de vidas passadas, né? Como faz o espiritismo, outras religiões, o próprio budismo. Mas ele utilizava muito, né, para explicar isso, essa linguagem, como eu te falei, mais da ancestralidade, do lamento dos mortos. Teve um livro do Jung que foi lançado só recentemente, ou seja, só muito tempo depois da morte dele, porque seria muito chocante para a época, que é o Livro Vermelho, onde ele traz todas as experiências dele ali, que eram basicamente autoexperimentações ou autorregressões que ele fazia. Onde ele acessava ali personagens do inconsciente dele, personagens mais sombrios, outros mais luminosos, né, como sábios até, que traziam uma certa sabedoria ali, né, nas mensagens, né, daquilo que ele acessava. Então todo aquele livro ali dessas autoexperimentações foi o que ele viveu à época quando ele rompeu com o Freud, rompeu com a psicanálise. Ele ficou recluso por um tempo, ele entrou numa crise e começou a fazer esse trabalho, né, com o próprio inconsciente dele, essas autoexperimentações, que eram basicamente autorregressões, dá para se dizer assim. Então, pessoal, olha que interessante, teve um livro do Jung que ele falou o seguinte, olha, daqui a 100 anos vocês lançam esse negócio, porque agora não vai dar, né? Vai ser impactante, eu vou acabar sendo, sei lá... Perseguido aqui, né? Então, foi só um livro, Gustavo, do Jung? Esse livro vermelho foi um dos... Pode ter mais de um aí que eu não esteja a par sabendo, mas se eu não me engano, o livro, que não faz parte das obras completas dele, e que foi lançado mais recentemente pelo biógrafo oficial do Jung, que é o Sonu Chandasani, que a família escolheu como biógrafo, né? Então, para falar sobre o trabalho dele. Esse livro foi lançado somente, né, recentemente. É um livro agora que tem até mais de uma versão, porque a primeira versão até tinha os desenhos do Jung, das experiências que ele viveu ali, é bem legal, bem interessante. Eu cheguei a comprar o original, um calhamaço, né? Parece uma bíblia, um livro desse tamanho, pesado. Depois fizeram uma versão menor também, né? Para inclusive, né, não ficar tão caro e as pessoas terem acesso. Então, assim, é um livro bem interessante, porque ali são as experiências diretas do Jung com o inconsciente, através daquilo que ele chamava de imaginação ativa, que é basicamente o que a gente usa também numa regressão. Quando tu faz uma regressão, o paciente entra ali no chamado estado alfa, né, que é um leve relaxamento. Eu não trabalho com hipnose, justamente porque a proposta é que a pessoa assuma a responsabilidade e, no caso, acesse por ela mesma e dentro daquilo que ela está preparada para acessar e liberar e reprogramar do seu inconsciente. Tá, mas essa questão é interessante para esclarecer para as pessoas, né? Qual é a diferença entre conduzir um paciente ao estado alfa e hipnotizar um paciente? Bom, existem vários graus de hipnose, e hipnose não é a técnica que eu trabalho. O ponto aí da hipnose, que foi também o que fez o Freud lá na época deixá-la de lado e criar ali o trabalho com o divã pela associação livre, que é o paciente sentar e relaxar e falar, só que o paciente ali senta e fala num estado de consciência, vamos dizer assim, diminuído, mas não é uma experiência interiorizada. O paciente fala sobre as experiências dele do dia a dia, na sua vida dele, enquanto que numa regressão o paciente vai relaxar, vai fechar os olhos, vai interiorizar e através então da sua intuição, do seu imaginário, ela vai acessar aquilo que ela precisa. A diferença é que numa hipnose, muitas vezes, o trabalho fica mais conduzido pelo terapeuta, que vai, vamos dizer assim, acessar ali aquele conteúdo inconsciente e vai ele fazer alguma reprogramação. A pessoa não participa tão conscientemente disso. E eu creio que isso acaba não tendo o efeito, muitas vezes, terapêutico desejado. Principalmente por conta da falta daí de liberação da catarse, porque como a pessoa ela não está ali
tão presente, ela não pode reviver aquele momento do trauma e liberar aquela carga emocional que muitas vezes mantém ela presa àquele padrão repetitivo. Então a importância dela reviver, liberar, fazer os insights, né, compreender por quais motivos também ela passou por aquilo, ou seja, aquilo tem um significado, um sentido na vida da pessoa. Integrar isso à vida dela, ao comportamento dela, tudo isso é muito importante e precisa contar com a participação ativa do paciente, o que dentro da hipnose muitas vezes não acontece. Quando a hipnose, inclusive, é utilizada, e talvez tu já tenha visto isso na TV, porque às vezes alguns utilizam a hipnose até como ali ferramenta de show, de espetáculo, né? Vou hipnotizar alguém da plateia, ou às vezes até para trabalho de regressão. Eu vi uma vez uma atriz dessas, né, que foi ali submeter uma regressão e depois combinaram com ela de assistir a regressão, ouvir uma parte da regressão no palco. E o que aconteceu? Que ela fez sob hipnose, então ela não lembrava de nada do que ela acessou. Então botaram a regressão para ela assistir. E ela se debulhou em lágrimas, ou seja, aquele conteúdo ela ainda estava conectado com ele emocionalmente. Ela não liberou aquilo, porque uma pessoa, depois de se desconectar emocionalmente, ela pode até escutar, né, mas ela não vai se emocionar tanto porque ela se liberou daquela carga emocional, daquele trauma, quando ela participa. Na hipnose, como não tem essa participação, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ainda fica conectada àquela carga emocional. Tá, aqui já abre um leque interessante para a gente conversar, né? Então, Gustavo, o trauma está no emocional, né? Sim. É por isso que é difícil de resolver. O bloqueio está no emocional. Tá? As pessoas, de maneira geral, as pessoas que vêm para a terapia, inclusive dentro daquela pesquisa que eu falei, a maior parte das pessoas era graduada ou pós-graduada. Quem vem para esse tipo de terapia. As pessoas são inteligentes, são intelectualmente privilegiadas muitas vezes, quem vem fazer terapia. Então, eu costumo explicar muito isso para os meus pacientes. Olha, o teu problema não está na parte intelectual, não está no conhecimento, não está no mental, na razão, nessa parte. Está no emocional. É ali onde tu está bloqueado. Na verdade, a maior parte das pessoas está bloqueada num nível assim até a gente pode falar agora dos arquétipos, né? Como se conectasse ali ao arquétipo da criança interior. A criança interior seria, vamos dizer assim, essa imagem de representação da pessoa presa naquela criança que veio para o mundo, queria ser amada e sofreu traumas. Ou seja, aconteceu tudo o oposto, de repente, do que ela esperava. Então a pessoa fica presa nessa infância, né? A algum trauma. Então é como se a pessoa se desenvolvesse em várias linhas na sua vida, né? Se tornam adultos, muitas vezes se tornam adultos até bem-sucedidos nas suas profissões, né? Casam, têm filhos, mas podem estar presos em alguns níveis, em alguns aspectos da sua personalidade e comportamento, a essa criança, né? Que não cresceu, que é, vamos dizer assim, o arquétipo da criança interior, puera aeternus, que o Jung fala também, a criança eterna, que muitas vezes ali ficou presa na criança ferida, que sofreu algum tipo de trauma. Pessoal, esse assunto que eu nem tinha lembrado, mas está super em alta, né? Tá todo mundo falando de criança interior. Então, isso aqui é bacana para a gente dar uma aprofundada, né? Então, a criança interior, pelo que o Gustavo falou aqui para nós, é um conceito arquetípico do Jung. Eu não diria que o Jung falou só sobre criança interior. Ele tem vários arquétipos, né? O do sábio. Sim, o Jung fala sobre vários. O da criança interior, ou puera aeternus, na verdade é um conceito da mitologia. Já existe, né, até mesmo antes do Jung. Mas o Jung, claro, trouxe isso talvez de uma maneira mais pioneira para a psicologia ocidental. Sim, ele trouxe essa mitologia toda para... Dentro do entendimento dos arquétipos, né, que seriam padrões de comportamento que se repetem, tá? Seriam os mitos também, teriam conexão com os mitos, né, que seriam ali programas de comportamento. O Jung notou que muitas vezes tinha um mesmo padrão que um paciente, independente da nacionalidade, vivenciava, independente do mito. Às vezes os mitos eram de diferentes nacionalidades, né? Por exemplo, existem os mitos gregos, os mitos hindus, e muitas vezes dentro dessa mitologia existem padrões que são repetitivos e são culturas completamente diferentes. Então, por que isso ocorria? Aí que ele chegou, inclusive, ao conceito do inconsciente coletivo. Porque existiam aspectos universais ali, né, os quais todos nós muitas vezes carregamos,
e que, embora, vamos dizer assim, conceitualmente, em termos de linguagem, muitas vezes alguns mitos, alguns arquétipos, eles sejam diferentes, existem padrões ali que são similares e que se repetem. Tá. Então, a criança interior é um comportamento arquetípico, independente do país. Sim, universal. Pode se manifestar em qualquer país. Sim, assim como, né, tem aspectos da nossa psique que são universais. Todos nós temos pensamentos, emoções. Isso independe, né, da cultura. Embora algumas culturas, claro, elas possam ter diferenças, né, nas suas formas de expressão, de linguagem e tudo mais, mas existem padrões que são universais. Todos nós pensamos, sentimos, temos emoções. Né? Tá. Tu falaste também em catarse. Tá. E esse Sim. é um assunto aí que o pessoal também, né, Sim, fala o que muito, ocorre? né? Mas antes de tu falares, Gustavo, vou te passar aqui como é que eu enxergo, né? Sim. A catarse é uma nova visão enxergando algo que não se estava enxergando, e aí dessa nova visão pode vir um trauma, né? E normalmente é o que ocorre, né? Não é bem assim. Geralmente, o que vai ser revivido é ali um trauma que a pessoa já portava, já carregava. Tanto que ela já carregava a emoção que está sendo vista ali naquele trauma. E só que não sabia de onde é que vinha. Muitos pacientes muitas vezes têm uma raiva excessiva de determinadas situações gatilho e a pessoa não consegue identificar por que sente tanta raiva. Por que ela se perde tanto na raiva ali. Ou no medo, um medo inexplicável, um medo, por exemplo, terrificante de aranha. Por que a pessoa sente um medo terrificante de aranha? Então, assim, de onde que vem aquela carga emocional? A pessoa já está carregando aquele medo. Então, quando ela acessa, ela vai acessar daqui a pouco alguma experiência traumática com aranha, e aí ela precisa reviver aquilo e liberar aquela carga emocional. Que muitas vezes é o medo que ela sentiu, terrificante, compreender por que ela passou por aquilo também. Aí entra todo um encadeamento de lei de causa e efeito, de elaboração, dentro do entendimento de cada pessoa. E que então vai levar ela, através dessa catarse, a liberar aquela carga emocional sobressalente que ela vinha carregando ainda num nível subliminar, inconsciente, e a qual ela não controlava, inclusive. Muitas vezes só através, né, no caso aí de muita gente, controlam essa parte emocional através da medicação, do embotamento, sedação. Né? Esse assunto da catarse, gera muita dúvida, né? Deixa eu fazer uma analogia bem tosca aqui, aí tu faz um paralelo aí com esse teu conceito. Por exemplo, o cara foi casado por 20 anos com uma esposa e descobriu que foi traído, né? Não aconteceu nada, mas só dele enxergar algo que ele não estava enxergando pode vir um trauma, digamos assim, né? Porque ele não enxergou aquilo. Ele poderia ter digamos, ser uma catarse por ter liberado uma carga emocional de ter visto aquilo. Você ter visto a traição? Não de ter visto, mas ficar sabendo que aconteceu uma traição e aí ele passa mal. Mas não aconteceu nada, né? Que dependendo da pessoa, claro que uma traição pode funcionar como um trauma. Agora, muitas vezes esse trauma, inclusive, ele pode ser a repetição de um padrão neurótico, um padrão recorrente. Então aquilo já se vincula ou serve de gatilho para algum trauma mais profundo, e aí vira um trauma realmente assim, bem grande, e que pode levar a pessoa a necessitar pode puxar outro trauma. De tratamento, né, de algum apoio, suporte, seja, às vezes, né, dependendo da crença de cada um, até medicamentoso, psiquiátrico, até uma terapia realmente ali, um acompanhamento para ele poder lidar com essa carga toda que está vindo ali por conta desse trauma. Aproveitando que o Gustavo está aí, então um dos assuntos que assim é uma confusão só, tá? Que o pessoal tem muita dúvida, é sobre a famosa catarse, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de um entendimento meu, depois o Gustavo vai complementar, baseado no conhecimento dele e das experiências que ele tem com os pacientes, né? São quantos anos de trabalho já? 20. 20 anos, né? Então acho que ele tem um pouquinho de coisa para passar para nós aí. Então, como é que eu posso dizer? Olha só, vou pegar um exemplo bem tosco, tá, pessoal? Porque aqui o objetivo é entendimento amplo, né? E não ficar com termos aqui muito complexos e ninguém entender nada, tá? Mas vamos supor que um casal lá, o homem está casado há 20 anos, é apaixonadíssimo pela esposa, tá? E ele descobre uma traição, tá? É só um exemplo fictício. Tá? Muitas pessoas vão
vão passar mal por terem descoberto a traição. Mas, na verdade, entre aspas, não aconteceu nada. Porque vamos supor que ele não estivesse nem aí com a esposa. Ele não ia sentir nada. Ah, tá me traindo, tá bom. Então, não aconteceu nada. Mas se ele era apaixonado, tem um valor aí emocional agregado. E aí, do choque dessa descoberta, pode vir um sintoma e ele chorar, passar mal, vomitar. Tá? Então, de maneira bem chula, eu enxergo assim a catarse. Então agora o Gustavo vai complementar e explicar melhor para nós a questão. Sim. Nesse tipo de caso, a catarse seria uma reação a uma situação dolorosa, uma situação traumática, uma descoberta de traição. Então, a pessoa realmente, se ela tem uma personalidade muitas vezes de expressar mais, ela pode acabar tendo uma catarse muito forte, vindo a chorar compulsivamente, ou ficar com muita raiva, quebrar algo, enfim. Aí depende muito da personalidade, do tipo psicológico ali, porque tem pessoas que às vezes também, elas não expressam, elas guardam, reprimem, e aí, no caso, não ocorre a catarse. Inclusive, aquela carga emocional que foi reprimida, ela pode retornar na forma de algum sintoma. Podemos dizer que o teu trabalho não deixa de ser o intuito de liberar essa carga através da catarse? Principalmente, digamos assim, daquelas emoções que fazem parte de algum tipo de padrão de comportamento. Uhum. Um medo, por exemplo. A pessoa tem um medo recorrente, algum tipo de fobia, então ela não controla aquele medo a controla. Vai pegar como exemplo uma agorafobia, que a pessoa não sai nem de casa. Tem medo de sair de casa porque ela teme que algo ruim vai acontecer com ela. Bom, poder acontecer pode, né? Mas por que ela também tem que acreditar que se ela pura e simplesmente sair de casa vai acontecer algo ruim? Da onde que vem esse medo? Como explicar esse tipo de medo? Ou o medo, como eu falei, que a pessoa pode ter de aranha. A pessoa vê uma aranha ali a 3 metros dela, ela tá apavorada que some em cima dessa cadeira. Eu já vi gente me contar isso. Que subiu em cima de uma poltrona para fugir de uma aranha que estava caminhando lá longe. Mas a pessoa tem um medo excessivo, um medo muitas vezes assim, que é desproporcional. Quando as pessoas têm esses medos ou reações desproporcionais a situações gatilho, geralmente isso é indicativo de que a pessoa carrega algum trauma, algum bloqueio. Então, a gente precisa levar a pessoa a reviver aquela situação traumática para que ela libere essa carga e faça ali a devida compreensão por qual motivo ela vinha carregando essa memória. Ela vinha presa a essa memória. Tá, e agora uma questão surge, cara, uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra. E, Gustavo, não sei se tu tens alguma experiência para passar para nós, ou só de ter lido também, quais as consequências de não liberar a catarse? E também se todos os teus pacientes conseguem atingir essa liberação de trauma? Num geral é muito difícil, como foi para mim também, porque eu também fui paciente da técnica por muitos anos. Eu me terapeutizei dentro da nossa formação ali, especialização em terapia de revivência transpessoal. Todos nós precisamos passar por uma formação, treinamento, por supervisão, por terapia didática. Então nós fazemos muita terapia dentro dessa técnica e trabalhamos as nossas questões, a maior parte delas pelo menos. Então para mim era muito difícil, e eu lembro disso, lá no início principalmente da minha terapia, quando eu precisava fazer catarse, porque eu era muito racional. Então para mim fazer catarse sempre era algo que exigia um esforço muito grande, uma concentração, um dispêndio de energia enorme. E eu vejo que tem pacientes que têm essa mesma dificuldade, que realmente assim são mais trancados para fazer uma catarse. Tem pessoas que elas entram numa lembrança, numa memória, e elas vão expressando a emoção naturalmente e espontaneamente. Quando vê, elas estão chorando ou irritadas ali, socando a poltrona. E tem pessoas que são mais contidas, que tendem a reprimir mais as suas emoções. É uma questão de personalidade, dos tipos psicológicos. Então, o que ocorre nesse tipo de situação é que tu precisa incentivar a pessoa a fazer bem essa catarse, para que ela libere bem essa emoção, essa carga, esse conteúdo emocional, para que ela não venha sentir depois nenhum sintoma que vai liberar por ela. Exemplo?
Pode ser desde, sei lá, uma diarreia, uma dor de barriga, um espasmo muscular, enfim. Pode ter várias maneiras ali naquele processo, muitas vezes ali, do organismo de limpeza e depuração. E em 15 dias podem acontecer alguns sintomas se essa catarse não for bem feita, mas de qualquer maneira aquele conteúdo ele foi desbloqueado. Esses sintomas estão ajudando a pessoa a liberar e muitas vezes depois ali que passam uns 15 dias a pessoa fica bem. Mas é por isso que quem faz terapia de regressão, pelo menos dentro ali do método que eu trabalho e da maneira como a gente foi orientado e aprendeu a fazer, a gente procura preparar bastante o paciente para a regressão. Explica como é que funciona. Explica como vai ser esse momento da catarse, o que é exigido da pessoa, como o terapeuta vai se portar, vai conduzir, vai incentivar ali essa catarse e o que espera do paciente. Porque quanto melhor ele fizer, ali mais aliviado ele sai da sessão. Tá, então, Gustavo, pelo que eu estou vendo aqui, os teus pacientes passam mal, digamos assim, mal no sentido de botar para fora durante o atendimento no teu consultório. Passar mal no sentido de que, claro, reviver um trauma não tem como ser agradável, do mesmo modo que tu vai no dentista e não tem como ser agradável ali o dentista obturar o teu dente. Então, nesse sentido, sim, mas assim como depois que tu sai com o teu dente obturado ou tu passa por uma cirurgia, depois tu vai ter a melhora daquele sintoma. Então, obviamente que toda a técnica, toda a intervenção, muitas vezes ali mais intensa, ela gera um impacto momentâneo ali, mas depois um alívio, uma libertação que compensa tudo isso, certamente. Tá, então, pessoal, boa essa analogia que o Gustavo usou aqui, né? Então é que nem fazer uma cirurgia, né? Ninguém vai ficar feliz fazendo cirurgia, mas é necessário para depois a pessoa ficar bem, né? Mas tem que ter um trabalho ali, né? Um processo cirúrgico para poder depois consertar o problema e a pessoa poder ficar bem, né? E isso demora alguns dias, né? Não é do dia para a noite. Tá. Também acredito, né, Gustavo, que tem variações tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais demorado, né? Na verdade, assim, esses dias para aliviar de algum sintoma, isso é mais raro de acontecer. Num geral, as pessoas saem sem nenhum sintoma depois da regressão. Os sintomas são manifestados ali, às vezes, na própria regressão. Um aperto no peito, uma dor nas costas, aí tu vai perguntar o que é esse aperto no peito, eu estou sentindo uma angústia, uma culpa, ou um frio na barriga, de um medo, que geralmente tem alguma associação com a cena que está sendo acessada. Então a pessoa sente muito esse desconforto no momento ali da regressão, do mesmo modo que sente algum desconforto no momento, né, que está fazendo uma cirurgia, ou que vai sentir depois que passar a anestesia, né, porque a regressão é sem anestesia, tu participa ali do processo, né. É um processo muitas vezes, claro, de acessar traumas, mas que no caso ali tem aquela liberação toda dessa carga emocional na hora, que é o que a gente chama de catarse, é uma liberação intensa da emoção. As pessoas fazem catarses, às vezes assistindo ao futebol, como eu estava citando o exemplo para ti antes. As pessoas podem fazer catarse por conta de uma situação de traição, um marido traído que pode ter um surto de raiva e sair quebrando tudo em casa, enfim. Tem os mais variados tipos, né, aí de formas das pessoas fazerem catarse. Mas, num geral, e mais especificamente daí dentro do trabalho terapêutico e de regressão, a função da catarse ali ela é mais realmente ali de depuração, de liberação daquela carga para que a pessoa possa se aliviar e reprogramar depois ali os mandatos, as crenças negativas que vão estar associadas a essa carga emocional que vinha sendo carregada. Por exemplo, uma culpa pode estar associada ali a um mandato limitante de eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Então muitas vezes tem que fazer a catarse, liberar a culpa, para que a pessoa saia aliviada, sem aquela culpa vinculada àquela situação gatilho, e reformulando, reprogramando ali o seu inconsciente em relação àquilo que ela, por conta dessa culpa, sentia que não merecia ou que merecia algo de ruim. Então a gente reprograma, reformula isso de uma forma positiva e saudável. Tá. Vocês viram, pessoal, a complexidade que ele está falando aqui? Eu vou, pelo que eu entendi, eu vou dividir aqui e aí o Gustavo ele me diz se está correto ou não. Tá? Mas então, digamos assim, seria identificar o trauma, liberar o trauma e reprogramar o inconsciente. Reprogramar o inconsciente. Tá? Então agora o Gustavo vai falar um pouquinho mais
dessa parte, tá? De reprogramar o inconsciente. De novo, né? Identificar o trauma, seja dessa vida, seja de outras. Liberar o trauma, através de uma catarse, para aí então poder reprogramar uma nova programação, digamos assim. Então o Gustavo agora vai falar mais sobre isso. Muitas vezes as pessoas trazem dentro desses padrões comportamentais que se repetem nas suas vidas e que causam algum tipo de limitação, de restrição, ou que são decorrentes de algum bloqueio, as pessoas trazem comandos limitantes, crenças, scripts, que muitas vezes são até inconscientes ou até em alguns casos conscientes, como aquelas frases, né, que muitas vezes a gente escuta quando criança, e que depois a gente carrega, né, como um registro, fica marcado, que são limitantes, que às vezes o pai e a mãe falam, porque também ouviram falar do seu pai e da sua mãe, então por isso que muitas vezes a gente carrega essa questão historicamente. Muitas vezes até a cultura da época também leva a crenças, e como nós carregamos aí uma historicidade, muitas vezes tem crenças que são de antepassados que ainda estão sendo carregados. Se a gente pegar, por exemplo, o machismo, o machismo ele vem passando lá, talvez desde a época das cavernas, e até hoje ainda é recorrente, muito embora aí já existam movimentos contrários, como o próprio feminismo, e que já hoje também já foi desvirtuado, por conta de influências políticas e tudo mais. Então a gente vê que esses extremos, e a sociedade ela tende a oscilar para extremos, esses extremos tendem a criar crenças muitas vezes limitantes, crenças ilusórias, porque o sofrimento é muito desilusão. Então, se o ser humano ele sofre, ou seja, se o ser humano se desilude, é porque em algum momento ele se iludiu. Então, muitos de nós carregamos crenças que muitas vezes realmente não têm um respaldo prático. E é dessa maneira que realmente num nível inconsciente, muitas vezes ali, quando a gente trabalha com esses padrões recorrentes, com esses padrões repetitivos, a gente se depara com uma série de crenças ali que precisam ser reformuladas. Porque elas são falsas, limitantes, ilusórias, elas levam ao sofrimento, elas fazem parte de uma subpersonalidade, de um eu do passado, de uma outra época, que muitas vezes acreditava que aquilo lá era o certo naquela época. Então nós já estamos numa outra época e a pessoa está carregando uma crença lá da Idade Média. Mesmo que ela não saiba que está carregando aquela crença. Exatamente, em alguns casos não sabe, em outros até ela pode lembrar, como são crenças às vezes que o pai e a mãe disse algo pejorativo, disse algo que diminui a pessoa. Tu é um idiota. A crença, eu cresci ouvindo do meu pai que eu era um idiota. Então a pessoa agora criou um mandato de idiota, ou de incapaz. Tu é um incapaz, um incompetente. Bom, então tu carrega agora a crença da incompetência. Ou aquilo, tem crenças que são populares, dinheiro é sujo, dinheiro é isso. Aí a pessoa, então, como é que vai prosperar se ela acha que dinheiro é algo ruim, está vinculado a algo negativo? Então são crenças que muitas vezes a pessoa precisa reprogramar para que ela se relacione melhor com aquele aspecto, que antes estava problemático ali na sua personalidade, no seu comportamento. Eu acho que o dinheiro é um dos traumas coletivos mais impactantes, no questões de humanidade, Acho que é porque, na verdade, trauma geral, digamos assim. Dinheiro é poder. E a relação do ser humano com o poder não é uma relação muito saudável. Geralmente uma relação sombria, já trazendo aí um conceito do Jung, de sombra, que diz respeito aí aos aspectos muitas vezes ali negativos, traumáticos, herdados dos antepassados. Então tudo isso, muitas vezes, esse conteúdo sombrio das personalidades, esse lado que as pessoas inclusive não querem ver, enxergar em si mesmas, mas manifestam. Pessoal, esse assunto aqui agora eu quero encaixar no trabalho do Gustavo, porque eu sei que vocês gostam muito, É a sombra, que é um conceito do Jung. Sim. Correto? Então, Gustavo, como é que fica a questão da sombra no teu trabalho? Isso aí está em altíssima, esse assunto aí na espiritualidade está mais que em alta, Sim, sim. Basicamente, todo o trabalho ele visa a integração desse lado sombra. O que também pode promover, como eu falei, inclusive, o desbloqueio e o desenvolvimento de certos talentos, capacidades, competências, porque muitas vezes essa sombra está bloqueando a nossa luz.
Então, muito desse trabalho psicoterapêutico, claro, como é tu identificar aqueles padrões que causam insatisfação, limitações, sofrimento na vida dos pacientes, então é claro que esse conteúdo vai estar vinculado a essa sombra. Né? E a gente vai precisar, então, encarar essa sombra. Né? Falar sobre aquilo que muitas vezes que é desagradável, de se reconhecer em si mesmo. Aspectos que muitas vezes a gente não gostaria de ver na gente mesmo, mas que a gente carrega. Medos, inseguranças, os chamados defeitos. Toda pessoa tem suas qualidades, tem seus defeitos, né? Ninguém é perfeito. Nós temos as nossas imperfeições, então é natural até que nós carreguemos uma certa carga de conteúdo sombrio, que pode ser maior ou menor, claro, dependendo do nível moral em que a pessoa se encontra. É uma sombra? O trauma geralmente faz parte da sombra, porque é um aspecto que foi reprimido. Todo trauma, ele acaba gerando uma cisão na consciência da pessoa. Porque o que ocorre no momento do trauma é uma ruptura entre o lado consciente e o inconsciente, uma ruptura entre a parte emocional, que é reprimida, porque quando tu passa por um trauma tu não quer sentir aquilo, então essa parte é reprimida, e a parte do inconsciente, digamos assim, que registra isso, que fica com esse trauma, grava esse trauma, é a chamada parte sombria. Tá, então, olha que interessante isso, né? Eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? Então, o que o Gustavo disse é que a sombra é um trauma que é uma ruptura do consciente e ela vai para o subconsciente, porque a gente não quer lidar com aquilo. Então, a gente joga para debaixo do tapete. A gente não suporta aquela carga, a gente nem sabe como lidar com aquilo. Então, isso vai para o inconsciente. E a pessoa, muitas vezes, cria um sistema de defesa, uma crença geralmente ilusória, um ilusionismo para tentar lidar com aquela carga, aquele conteúdo lá, então, que ficou no inconsciente. Ela fica pulsando, Gustavo? Essa sombra lá no inconsciente, ela fica pulsando mesmo que a pessoa não saiba disso? Ela vai ficar pulsando e vai passar de uma geração para outra, de uma vida para outra. Tá, então tem é uma coisa, é isso aí, pessoal, é um assunto que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. É complexo. Então pelo que a gente está conversando aqui, tem as sombras dessa vida e tem as sombras das outras vidas. Da ancestralidade, que é o que o Jung chamava de o lamento dos mortos. Está no livro vermelho esse. Ele fala sobre isso em alguns livros dele, né? Sobre esse lamento dos mortos. Não sei se ele chega a utilizar esse termo no livro do lançamento esse recente, que é o livro vermelho. Mas é um entendimento que tu pode ter a partir ali dessa ancestralidade que ele traz. Tá, mas Gustavo, já que tem sombras de outras existências e sombras dessas, tu consegues puxar todas as sombras ou tu puxa só as mais importantes? Ou a espiritualidade que ajuda a escolher as melhores sombras? Ou a pessoa também participa do processo? Como é que fica essa dinâmica? Na verdade, aí entra muito a questão do livre-arbítrio, né? Da escolha da pessoa. Porque cada um escolhe aquilo que está disposto a enxergar em si mesmo, a trabalhar em si mesmo. Então, muito desse trabalho conjunto que se faz, até com aquilo que a gente vem a denominar de espiritualidade ou de forças inconscientes que estão ali atuando, seja em termos sombrios, seja em termos do lado luz, essa batalha é decidida pelo livre-arbítrio de cada um, essa que é a verdade. No fim das contas, cada um é que vai ali escolher até onde que quer trabalhar as suas questões. Mas aí é que está, Gustavo. Ou que está preparado para trabalhar essas Chegou num ponto interessante. Né? Se perguntar para qualquer um, eu quero resolver meus traumas, todo mundo vai dizer que sim, tá? Uhum. Mas entre ele dizer que sim e ele conseguir fazer o que tem que ser feito para... Como é que fica essa questão aí? Existe uma distância muito grande entre querer e realmente fazer acontecer. Porque é claro que tu mudar padrões condicionados que podem ter milênios não é tão simples assim. Tá, então creio eu que a espiritualidade dá uma forcinha também, sem mexer no livre-arbítrio da pessoa. Aí tem até aquele ditado, Deus ajuda quem se ajuda, né? Ou a espiritualidade ajuda quem se ajuda. Mas entra o merecimento aí também. Mas é aquilo, ninguém vai fazer a nossa parte por nós, por isso que muito do trabalho leva em conta essa questão da autorresponsabilidade. Tá. Bem... Porque ela implica no livre-arbítrio. É o que eu estou disposto a me responsabilizar e fazer a minha parte. A gente fazendo a nossa parte, muitas vezes, aquilo que a gente chama de espiritualidade faz a dela. Tá. E o que seria a pessoa, no teu trabalho, não fazer a parte dela? Bom, todo o padrão sombrio de comportamento, todo o condicionamento negativo, ele gera uma contradição no comportamento humano.
Uma parte da pessoa quer, muitas vezes, tratar, curar aquilo, mas a parte sombra dela, que constitui, né, ali o comportamento dela, muitas vezes não quer. Cabo de força. Exatamente. Então é um jogo de forças onde muitas vezes quem vai decidir, como eu falei, é o livre-arbítrio de cada um, é a consciência de cada um, é a disciplina, a humildade, a vontade de realmente querer resolver aquilo e vencer aquela questão na sua vida. Ou não conseguir, ou jogar para debaixo do tapete e continuar dentro, né, dos mesmo, padrões. Porque que é mais cômodo num certo sentido, porque muitas vezes, para mudar padrão de comportamento, a gente precisa fazer muito esforço. Precisa realmente ali muita disciplina. E não é fácil, não é simples mudar esses padrões. Então, a maior parte das pessoas acaba tentando acomodar. Por isso que é muito comum as pessoas preferirem tomar um remédio. Aí, tomou Doril, a dor sumiu. Que é isso de tu buscar a sedação, a medicação, ou a distração, a alienação. Isso é o que a maior parte da humanidade acaba fazendo, até porque a gente vive, infelizmente, ainda num planeta que a cultura materialista é predominante. Então, o sistema é muito materialista, então as pessoas acabam se apegando ao material para tentar se livrar dos seus problemas, né, psicológicos, das suas questões de profundidade e da sua própria espiritualidade. Tá, então, pessoal, eu vou dar uma frisada aqui porque é um assunto importante, né? E gera muita confusão, são assuntos complexos, né? Até a literatura do Jung não é simples, né? É de alta complexidade. Então a sombra não é um demônio, não, a sombra ela é um trauma que ela precisa ser resolvida. Então até é muito comum, já que o assunto está em alta, falar que a sombra tem que ser acolhida. Sim. Tá? Então, se tem que ser acolhida, ela não é nossa inimiga. Na verdade, ela precisa aí de um trabalho. Então, nessa questão, Gustavo, de acolher a sombra, o que seria isso? Seria justamente a gente identificar esses padrões que se repetem, padrões que a gente pode chamar de disfuncionais, né? Todo padrão comportamental, vamos dizer assim, que gere algum tipo de limitação, de sofrimento, de dificuldade na vida da pessoa, geralmente é oriundo de algum conteúdo sombrio. Então, assim, se eu não integrar essa sombra, não reprogramar essa sombra, né, não fizer as pazes com essa sombra de alguma maneira, né, integrar meu lado luz com o meu lado sombra, eu não consigo me livrar desses padrões, eu não consigo trabalhar isso, eu não consigo realmente superar aquilo que está reprimido, aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu não quero olhar. Eu só tenho como vencer algo, superar um problema, um bloqueio, se eu realmente me dispor a ir lá, acessá-lo, encará-lo, né, depurá-lo, e realmente isso tudo faz parte daquilo que a gente chama de integração desse conteúdo sombrio, de acolhimento dessa sombra. Tá, então, Gustavo, se eu analisar tudo isso que a gente está conversando, a conclusão que eu chego é que a grande maioria da humanidade está com sérios problemas, tá? Porque sim, a maioria nem faz ideia de que esse tipo de coisa existe, né? Sim, se a gente for pegar pela maioria, realmente a situação do planeta é dramática. E não é à toa que a gente chegou onde a gente chegou, né? Que é o planeta do dinheiro, do poder, dos interesses econômicos, né? E que baixa com tudo isso aqui que a gente está conversando, né? Então, são assuntos que são complexos e também é dolorido mexer na sombra. Não é uma coisa assim agradável, mas é o famoso mal necessário. Sim. A gente tem que trabalhar aquilo ali para poder nos libertar e fazer uma nova reprogramação da nossa vida. Sim. Pessoal, agora eu vou entrar num assunto mais delicado, né? Bom, dentro da espiritualidade, né, quem é familiarizado com o assunto sabe que existem as forças negativas, né, que tentam sabotar nós e a humanidade inteira, por assim dizer. Então, Gustavo, como é que tu lidas com essas questões de interferências negativas no teu trabalho? Sim. Acontece durante o atendimento? Acontece contigo? Né? O que tu podes falar para nós sobre isso aí? Todos nós vivemos essa dialética existencial, esse confronto de forças, né, que se contrabalanceiam na nossa realidade. Então, seria talvez simplório dizer forças do bem, forças do mal, né, porque existem tantas gradações aí, né, entre o que é bom, o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, mas o fato é que quando a gente está atendendo uma outra pessoa,
terapeuticamente, o que é bom ou o que é ruim é aquilo que está muitas vezes ali causando o sofrimento para a pessoa e que a gente precisa então ajudá-la a se libertar. Toda vez que a gente quer se libertar realmente de um padrão sombrio da nossa personalidade e comportamento, a gente vai sofrer oposição, né, dessas forças que fazem parte dessa dialética existencial. Então isso é natural e acaba realmente acontecendo com muita frequência e eu diria até é algo inevitável dentro desse trabalho. Sim, porque no momento nós estamos num planeta negativo, né? Sim. Dentro da espiritualidade não vai ficar assim para sempre, mas por enquanto é predomínio negativo. Né? Em termos de domínio, sim, muito embora a gente também possa considerar ou lembrar as pessoas que estão nos assistindo, até para não desestimular ninguém, né? A gente sempre precisa manter as esperanças, né? Porque por mais que haja um predomínio de um sistema negativo, aonde tem muita sombra também tem muita luz. Então nós estamos recebendo também um impulso para, digamos assim, evoluir nesse momento, só que aí entra o livre-arbítrio de cada um. Né? Vai muito da escolha de cada pessoa, se quer evoluir, se quer aproveitar esse momento, a despeito de toda essa negatividade que existe, ou não. Hoje em dia a gente está podendo trazer esses conhecimentos, por exemplo, através do teu podcast, atingindo um público maior, então as pessoas hoje têm muito mais acesso do que tinham no passado ao conhecimento, então cabe a cada um aí fazer a sua parte e através do seu esforço realmente contribuir para diminuir a negatividade do planeta, porque essa é uma escolha que cada um deve fazer na sua vida. Tá. Outra questão interessante que a gente até conversou no início, mas a gente não aprofundou muito e é mais que alta, né? E quanto mais em alta, por um lado se tem acesso a muito conhecimento, que nem o Gustavo acabou de falar, mas também a confusão aumenta, né? Ah, sim. Então, a questão dos arquétipos no teu trabalho. Tu só identificas os arquétipos que trazem um padrão negativo, tipo da criança interior? Como é que fica essa questão aí? Ou entre os animais de poder, ou tu não chegas nisso, tu fica só em liberar os traumas? Animais de poder é algo mais vinculado ali ao trabalho do xamanismo. Uhum. É claro que eu, dentro da transpessoal, eu muitas vezes posso incluir isso no meu trabalho no sentido de interpretar simbolicamente, sem problema algum, a gente pode lidar. Se, por exemplo, vir algo de animal de poder em alguma técnica de relaxamento, de meditação, nós vamos interpretar o que isso significa para aquele paciente. Pode aparecer então? Não, pode aparecer no trabalho, muito embora não seja essa a linha a ser seguida, porque a psicologia transpessoal ela estudou o xamanismo, estudou as religiões orientais, as ocidentais, então muita pesquisa foi nessa linha no sentido de incluir esses pressupostos, mas sem seguir um ou outro especificamente. Então é aquilo, como eu falei antes, no início da nossa conversa, eu atendo pessoas dos mais variados credos, das mais variadas religiões, então muitas vezes eu tenho que estabelecer algum tipo de linguagem comum para falar. Então se a pessoa ela trouxer esse entendimento mais vinculado ao xamanismo, muitas vezes eu vou buscar auxiliá-la e interpretar simbolicamente isso dentro dessa linguagem, mas não que essa seja a minha linha de trabalho. Tá, então a tua linha de trabalho é mais, em termos de arquétipo, é mais pro lado do Jung. Então, os arquétipos são um conceito mais universal, são programas de comportamento que muitas vezes se repetem, que se expressam até nas diferentes mitologias, conforme as diferentes culturas, países, lugares. Então, dentro disso, muitas vezes a gente precisa estabelecer um canal de comunicação, uma linguagem comum, para poder interpretar isso de acordo com a crença de cada paciente, dentro daquilo que faça sentido na vida da pessoa. Então, a pessoa pode sonhar lá com o mito de Poseidon, mas o que será que a pessoa que sonhou com aquele mito, sonhou com o próprio Poseidon, o que será que isso tem a ver com a vida dela nesse momento? Por que ela sonhou com isso num dado momento da sua própria vida? Então, interpretar isso de uma maneira que faça sentido, ajudar a pessoa a interpretar simbolicamente isso e integrar isso à sua consciência atual. Tá, esse é o pressuposto. Nesse exemplo do Poseidon, seria o que? Talvez ela tenha problema de dominação, de poder, alguma questão dessa?
Bom, aí vai depender muito, eu sempre digo, né? A questão do sonho, ela depende muito do que aquele elemento com o qual a pessoa sonhou, o arquétipo, representa para a pessoa. Não existe, né? Muito embora às vezes as pessoas ponham ali um determinado símbolo de sonho no Google e buscam uma interpretação, não existe uma interpretação que seja única para todo mundo. Porque pega o exemplo de uma pessoa que gosta, ama cachorro. Se ela sonhar com um cachorro, aquilo vai ter um certo sentido, significado, que tu vai precisar estabelecer conversando com ela. Dado que o cachorro representa algo positivo para ela. Mas uma pessoa que já foi mordida por cachorro, ou que tem medo de cachorro, se ela sonhar com um cachorro, certamente não tem o mesmo significado. Então, a gente precisa cuidar, porque muitas vezes, né, os arquétipos, ou mesmo os símbolos que aparecem, nesse caso o cachorro como um símbolo, os símbolos que aparecem, eles podem estar polarizados positivamente ou negativamente, dependendo do que eles representam, né, para cada pessoa. Então essas interpretações são sempre personalizadas. Então antes da conclusão, a gente já está na reta final aqui, foi um bate-papo bem bacana. Antes do Gustavo, antes de nós chegarmos a uma conclusão aqui, o Gustavo vai falar que ele também atende online, tá? Então apesar que ele está sediado em Porto Alegre, que os pacientes são presenciais, mas ele vai falar também aqui agora dos pacientes que estão em outros lugares do Brasil e pelo visto ele atende também no mundo, né? Tem pacientes que estão em outros países, tá? Então essa é uma das vantagens da tecnologia. Então é verdade, a tecnologia ela realmente pode ser utilizada a favor ou contra o ser humano, então depende do livre-arbítrio, da escolha de cada um. Então essa é realmente, né, uma das vantagens hoje em dia, tu poder, né, levar esse tipo de conhecimento através, né, do YouTube, como no teu canal, que está bem legal, que está crescendo. A gente vê outros canais também que falam sobre esses assuntos, que estão crescendo, expandindo. É claro que dentro dessa cultura materialista, a gente compara o número de seguidores dos canais que falam sobre espiritualidade e compara às vezes com canais que falam sobre bobagens. A gente vê que, infelizmente, né, o ser humano ainda prefere, né, as bobagens. Mas aí é aquilo que eu falei antes, são as escolhas, né, de cada um. Então, hoje a tecnologia ela favorece a gente buscar o conhecimento, a gente realmente está aprendendo, né, sobre a própria espiritualidade, esses conhecimentos todos, né, muitas vezes aí oriundos de várias religiões, de várias filosofias, como é o estudo da psicologia transpessoal. E então a pandemia também que veio aí e que realmente trouxe muita tristeza, né, para muitas famílias, tantas perdas, né, que se sofreu, e ao mesmo tempo também levou muita gente a ter que trabalhar então online, esse esquema de home office. Eu já atendia antes da pandemia, verdade seja dita, alguns pacientes online, geralmente de outros estados ou cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul, e realmente com a pandemia eu expandi mais esse trabalho e hoje tenho atendido realmente brasileiros residentes no exterior e cada vez mais gente tem optado, às vezes até alguns pacientes que moram em Porto Alegre preferem fazer algumas consultas online, mas aí dentro desse modelo mais híbrido, né? Fazem online algumas consultas, outras vêm até o consultório. Então o meu trabalho tem sido realmente o atendimento presencial, o atendimento online, que pode ser também inclusive dentro desse modelo híbrido, né? Que a pessoa pode optar. Aí no caso, geralmente aqueles que moram mais próximos, né? Porque quem é residente no exterior, ou às vezes até em outros estados do Brasil, fica mais difícil, então o trabalho ele foi adaptado para o online. Então, pessoal, esse trabalho é muito interessante, né? E pode resolver aí um problema que a medicina terrestre não chega, tá? Porque ela só vê o material, só vê o físico e não vê o que está por trás disso, né? Na verdade, o físico ele é o efeito, não é a causa, né? Então esse trabalho aqui ele vai tratar, do que a gente conversou aqui, a causa dos traumas que desencadeia uma série de expressões no físico, né? Sim. Então, Gustavo, considerações finais aí? Pois seguindo então essa linha, realmente o que a gente propõe é integrar a medicina terrestre, né, como tu chamou,
a nossa medicina tradicional, integrar os aspectos psicológicos e espirituais, dado que o ser humano ele precisa ser contemplado no todo, no seu físico, no seu psicológico e no seu espiritual, porque dessa maneira a gente promove realmente a saúde integral. E eu creio, e a prática tem mostrado isso, que quanto mais a gente contempla esse ser humano na sua totalidade, quanto mais a gente busca realmente tratar os vários níveis em que um problema pode se manifestar na nossa vida, uma doença, por exemplo, até mesmo física, quanto mais níveis tu tratar, mais chances tu tem de realmente, no caso, obter uma remissão dos sintomas, né? Uma melhora e até uma cura. Então, Gustavo, agora tu pode fazer a tua despedida aí pro pessoal, depois eu faço a minha. Eu agradeço muito o convite, então, aí do canal. Tô achando bem legal aí a tua proposta, que o canal possa crescer bastante. Agradecer aí por ter oportunizado, né, trazer esse conteúdo que eu considero que é relevante, né, pro ser humano, né, que as pessoas possam realmente aí se interessar cada vez mais sobre esse tipo de assunto, buscar o suporte psicológico, buscar integrar aí a psicologia com a espiritualidade, que é a parte, né, comportamental, com essa parte espiritual que é muito importante na vida de todos nós, dá sentido para a vida da gente. Te agradecer então mais uma vez, agradecer aí a tua equipe de filmagem, a gente vê, né, o trabalho que dá e como vocês também estão se dedicando e trabalhando aí com carinho, com amor e que essa nova proposta, né, eu sei que eu fui aí o primeiro convidado para o podcast, que essa nova proposta aí possa realmente aí trazer bons frutos e novos convidados, e quando precisar também é só chamar, vou estar aí à disposição para vir aqui contribuir. Agradeço bastante aí o convite. Tá, então, pessoal, eu vou deixar os contatos do Dr. Gustavo, e quem tiver interessado no trabalho dele, só entrar em contato, tá? E também agradeço por todo o conhecimento passado aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar disso aqui, ainda mais de conceitos que são tão atuais e com alguém que tem tanta propriedade sobre o assunto, né? Então a gente se despede, fica por aqui e até a próxima.